que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Queridos, é um prazer estar com vocês neste momento e uma grande alegria para nós da Igreja Presbiteriana de Hortolândia. Nós queremos convidar você, nós do Conselho da Igreja, para caminhar conosco em reflexão. Reflexão no que nós chamamos de culto das 7 palavras. É um culto que nós refletimos sobre as 7 palavras que Jesus pronuncia na cruz do Calvário. Nós seremos ministrados pelos nossos irmãos presbíteros, pelo seminarista, por mim, o pastor. Nós seremos conduzidos em todos estes momentos pelo Espírito Santo, para que Ele fale aos nossos corações e nos instrua neste culto que nós vamos prestar a Deus. Nessa primeira parte, a parte de hoje, nós vamos caminhar nas 4 primeiras palavras de Jesus na cruz, sendo intercaladas por cânticos que te auxiliarão neste ato de adoração também. Amanhã, domingo, às 9 horas da manhã, também aqui no canal da igreja no YouTube, você será convidado também a continuar essa reflexão, meditando aí então nas 3 palavras últimas de Jesus na cruz. E assim, nós vamos caminhar nesta jornada das narrativas da cruz, refletindo sobre o que Deus tem a falar aos nossos corações. Que Deus fale ao seu coração, ao coração da sua família, ao coração daqueles que estiverem nos acompanhando neste vídeo. Que Deus transmita a verdade dele ao seu coração e trate questões importantes na sua vida neste momento. Que Deus te abençoe e fale ricamente aos nossos corações. Adoremos a Deus. Queridos irmãos, a graça e a paz. Meus irmãos, a primeira palavra de Jesus naquela cruz está registrada em Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34, que diz o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus começa a sua narrativa da cruz, essas 7 palavras que ele pronuncia da cruz, com uma palavra de perdão, uma palavra que resume todo o seu ministério, o perdão dos pecadores. Naquele dia, não estavam ali reunidos apenas pessoas que eram discípulos de Jesus, mas estavam ali especialmente e em sua grande maioria, aqueles que há pouco tempo haviam gritado: crucificam. Estavam ali os soldados que haviam batido em Jesus, que haviam xingado ele, pessoas que haviam desprezado ele, aqueles que cuspiam nele estavam ali. Por isso, meu irmão, minha irmã, essa palavra de Jesus, com este cenário, traz para nós algo muito mais potente e desafiador. Jesus vira para aqueles e fala: Pai, perdoa-lhes. Ele não está falando apenas aos seus discípulos, ele está falando àqueles que haviam cometido com ele injustiças. Por isso, meu irmão, nós somos convidados a aprendermos, e não tem ninguém melhor para nos ensinar sobre perdão do que o nosso Senhor e Mestre Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, ele também não só naquele momento havia expressado o seu perdão, como toda a sua história era de perdão. Jesus era um santo no meio de pessoas que eram pecadoras. Jesus era o justo entre os injustos. Por isso o perdão fez parte de todo o ministério terreno de Jesus. Jesus havia ensinado os seus discípulos e naquele momento ele estava praticando isso, quando no Sermão do Monte ele havia dito a eles: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus naquele momento também estava cumprindo a promessa feita por Isaías 53:12, que diz: foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meu irmão, ao cumprir esta promessa, Jesus levou sobre si o pecado de muitos, dos quais eu e você fazemos parte. Este perdão, aquele dia pronunciado, chega a mim e a você. Jesus sabia que nós não sabíamos o que fazíamos, que nós éramos governados pelo pecado, mesmo conscientes do nosso erro, da nossa falha. Nosso governo do nosso coração estava cedido ao pecado.
mas agora Ele se entrega para ser o Senhor da nossa alma, para perdoar-nos de todas as nossas iniquidades, para cobrir-nos com o seu sangue precioso e purificador. E é isso que traz a força para mim e para você aplicarmos esta verdade na nossa vida, de estendermos o perdão. Seja qual for a afronta, seja qual for a situação, nós somos convidados, não como heróis, mas como aqueles que reproduzem aquilo que foi alcançado a eles. Jesus nos perdoou e Ele convida a nós a perdoarmos também. Ele convida a nós a sermos os seus discípulos e seguidores. Em vários casos, realmente, como naquele dia, as pessoas não terão total noção da grandeza do quanto machucaram a nós, do quanto feriram a nós, do quanto promoveram injustiças conosco, ou mesmo que saibam, que tenham total noção do quanto nos machucam. Nós somos discípulos desse Jesus. Nós fomos marcados por esta cruz. E ali nós somos convidados a, pela mesma força que movia Jesus naquele momento, orar: Pai, seja feita a tua vontade. Querido, é a soberania de Deus sobre as nossas vidas, é sabermos que mesmo por caminhos misteriosos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que nós podemos perdoar. Você pode perdoar hoje. Você pode exercer o perdão àquelas pessoas da sua família neste dia. Você pode exercer o perdão a pessoas que trabalham com você, a pessoas que te conhecem, a pessoas que eram amigas, hoje não são mais. Deus te convida a dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por isso, meu irmão, minha irmã, mesmo que sobre nós a injustiça, a violência, a maldade sobrevierem e forem promovidas por pessoas, nós somos convidados a amar. Nós somos convocados pelo Senhor da nossa alma a perdoar. E esta é a prática também, e a prática espiritual que nos move para este perdão é a mesma de Jesus, Pai. E Ele está numa oração, é a oração. Se você quer aprender a perdoar, ore mais. Jesus fala para nós orarmos pelos que nos perseguem. Quando nós começamos a orar, Deus vai ministrando cura ao nosso coração, ao tempo que o coração estará tão curado como de José, como seus irmãos, como de Davi, com Saul e como tantos outros exemplos da Bíblia. O nosso coração estará curado e poderemos voltar para aqueles que se viraram contra nós e falarmos: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu termino esta palavra com um comentário do reformador João Calvino, que diz o seguinte: se aprendermos a elevar as nossas mentes até Deus, que está nos céus, será mais fácil para nós olharmos para baixo, por assim dizer, e desprezar a ignorância dos incrédulos. Qualquer que seja a sua força e recursos, eles ainda não sabem o que fazem. Que Deus ministre sobre o seu coração e sobre o nosso coração o poder de perdoarmos, porque nós já fomos perdoados. Que Deus te abençoe. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti mas peço perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Amor
Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus. O texto que vamos estar compartilhando com os irmãos está em Lucas capítulo 23, apenas um versículo, versículo 43, a crucificação de Jesus, aonde nós encontramos ali um momento aonde Cristo, mais uma vez, a oportunidade que ele tem de estar levando salvação àqueles que o aceitam. Esse texto está lá em Lucas 23, 43, que nos diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus sempre esteve e viveu em companhia de pessoas que o ouviram ou rejeitaram. E por mais uma vez, no momento da sua crucificação, está entre dois ladrões. E também, nesse momento, Jesus não assume um papel de juiz sobre esses dois ladrões, mas oferece uma nova chance de salvação. O Cristo Jesus, o Filho de Deus, com a sua presença solidária, em meio às dores e em meio aos piores sofrimentos, oferece companhia a outros sofredores. Um dos ladrões impactados pela serenidade de Jesus e testemunho de Jesus, esse ladrão abraça o paraíso e se entrega a Jesus. Jesus revela uma promessa que muitas pessoas precisam ouvir hoje, tanto eu quanto você e aqueles que nos cercam, sobre aqueles que carregam cruzes impostas, muitas vezes injustas e pesadas, que vivem realidades atravessadas pela dor, pela solidão, dúvidas, incompreensões ou pranto. Hoje estarás comigo no paraíso. O hoje, porque as mudanças, a nova criação, a humanidade reconciliada, não tem que esperar mais o hoje, o agora, o já. Talvez esse hoje não chega por causa de tantas pessoas que não decidem e não optam ou esperam sentadas. E muitas vezes não estamos, de uma maneira, levando a palavra de Deus. Promessa, como Jesus mesmo diz ali: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus se oferecendo essa companhia de estar conosco. Também comigo, promessa de viver em sua companhia, aonde desperta em nós e esse grande amor de que Cristo tem por cada um de nós, aonde muitas vezes não conseguimos entender esse grande amor que Cristo se revelou a nós. E graças damos ao nosso Deus por esse Filho amado que esteve no meio de nós, saiu da sua majestade, da sua plenitude, se encarnou entre nós e nos deu grande lição de amor. E mesmo nos momentos de muitas dores que Jesus passava ali, ele estava pronto a aceitar de uma maneira como esse ladrão se entregou, prometendo assim a ele: hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso, que não é um mito, mas um lugar de plenitude de vida, aonde não haverá mais pranto nem dor, realidade já presente, aonde habitará a justiça e a paz. Quero deixar para vocês, amados irmãos, duas perguntas que falam ao nosso coração, tanto para mim quanto para você. Deixar ressoar essa expressão de Jesus para construir hoje o paraíso em nosso cotidiano. Podemos sim viver no paraíso hoje, nos nossos dias atuais, mesmo com todas as questões que o mundo atravessa, mas nós, com Cristo, sempre em nossas vidas, nós saberemos muito bem como fazer do lugar que Deus preparou aqui, sendo um lugar maravilhoso, fazer desse lugar, nesse cotidiano que nós vivemos hoje, um paraíso também. Como viver hoje no paraíso? Nesse momento, a quem podemos despertar esperança? O que estamos fazendo com esse momento que atravessamos
e como, de uma maneira, podemos despertar a esperança. Querido, amado irmão e irmã, que você, nessa Páscoa, possa refletir o real sentido que Jesus Cristo fez por nós. Um grande abraço e fiquem com Deus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, quero compartilhar com vocês, nessa oportunidade, o texto do Evangelho segundo João 19, os versículos 26 e 27, onde está relatado a terceira palavra da cruz. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou para casa. Amados, aquelas pessoas estavam aos pés da cruz, vendo o Senhor Jesus sofrer. Não sabemos quantos discípulos estavam ali, mas temos a certeza que João, o discípulo amado, estava com ele. Com certeza João era bem próximo de Jesus. Imaginando, João era de dentro da casa de Jesus. João, fora do seu compromisso de estar acompanhando Jesus, ele estava dia a dia com os familiares de Jesus. João era amigo da família de Jesus. Amado, estava ali Maria, sua mãe, chorando, João ao seu lado. Jesus olha para os dois e diz: Maria, eis aí o teu filho. Jesus olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Amados, daquele dia em diante, João passou a cuidar de Maria, como se fosse a sua mãe. E Maria, considerando João como se fosse o seu filho. Nesse texto, tiramos para nós algo muito importante. Jesus, diante daquele sofrimento, olha para Maria, para o sofrimento dela e pensa em cuidar dela. Jesus olha que ela precisa, tem uma necessidade de alguém do lado dela. E a palavra que podemos usarmos nessa cena é compaixão. Jesus tem compaixão. Jesus, diante do sofrimento de Maria,
tem compaixão com ela. Amados, o sofrimento faz que sejamos alvos da misericórdia de Deus. O sofrimento muitas vezes chama a atenção da misericórdia de Deus. No Salmo 116, 5, lá está escrito assim: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Amados, o Senhor Jesus, crucificado, sofrendo, ainda estava preocupado, cheio de compaixão. A palavra nesse texto é do cuidado. A palavra nesse texto está falando do cuidado. Jesus preocupado com o destino futuro de sua mãe. Aí ele toma medidas para resolver esse problema. Jesus deixa sua mãe aos cuidados de João. Que lição podemos aprender aqui com essa cena? Jesus está nos revelando que vida cristã não é somente ir à igreja, ler a Bíblia, fazer oração, é também o compromisso. Temos também um compromisso, Temos deveres desta vida, com a nossa família, com o nosso próximo. Amados, Deus sempre nos dá a oportunidade de estar aplicando a nossa compaixão. Deus sempre está nos chamando para a compaixão, para com os nossos familiares, para com nossos irmãos em Cristo, para com nossos vizinhos, compaixão com nossos amigos. Deus está nos ensinando que sempre tem alguém para que nós estejamos servindo, para estarmos exercendo a nossa compaixão. A minha oração nesse momento é que Deus esteja quebrantando nossos corações, para que possamos estar realizando a missão que nos foi concedida, viver os ensinamentos de Jesus Cristo, sermos verdadeiros embaixadores de Cristo, que possamos entender a importância da compaixão, que possamos entender a importância da compaixão. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço a todos. É melhor dar que receber, disposto a amar, se oferecer, deixar fluir a graça e o amor que vem de Deus. É melhor ouvir do que falar, ser ombro amigo, pronto a consolar, considerar um outro superior. Assim, e quando errar, pedir perdão e perdoar o meu irmão. Somos igreja do Senhor, fomos ligados por Jesus. Aquela cruz não foi em vão, temos em Cristo comunhão. Somos igreja de Jesus, que se edifica em amor. Amar o próximo é ser obediente ao que Ele ensinou.
Olá, meus irmãos, que privilégio nós temos de, neste momento, pensarmos um pouco sobre a quarta palavra proferida por Jesus Cristo na cruz. A quarta palavra é: Deus meu, por que me desamparaste? Este relato está em Mateus, capítulo 27, os versículos 45 e 46, que diz assim: Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa passagem tem sido conhecida como um brado de angústia. Um brado de angústia. E no momento que era para o sol estar brilhando mais fortemente, era para estar no ponto máximo da sua força sobre a terra se faz escura. Ou seja, o versículo 45 diz que desde a hora sexta, ou seja, meio-dia, até a hora nona, 15 horas, houve trevas sobre toda a terra. Essas trevas era uma forma externa de mostrar como Jesus estava se sentindo internamente. Não é à toa que no versículo 46 ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, neste momento, aquele que é totalmente santo, ele se faz pecado em nosso lugar. Ele toma as minhas culpas, os meus pecados, e os seus pecados, ele toma sobre si e ele paga pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, nesse momento, Deus Pai, ele vira o rosto de Jesus e Jesus, então, naquele momento, se vê sozinho, com todo esse peso em suas costas. Ele carrega, então, sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas angústias. Ele toma tudo aquilo de ruim que era para nós pagarmos, que era para nós sofrermos por causa do nosso pecado. Ele tomou sobre si. E a palavra de Deus fala que ele se fez maldição em nosso lugar. A palavra também diz que maldito é aquele que é pendurado em madeiro. Então, Jesus, o totalmente santo, aquele que não tinha culpa nenhuma, ele tomou sobre si tudo o de pior que poderia e pagou pelos nossos pecados. Por isso que Deus virou o rosto para Jesus nesse momento. Isso não faz de forma alguma Deus Pai ser injusto. Antes, ele seria injusto se ele não pagasse o pecado da forma que ele tem que ser pago. O salário do pecado é a morte. Então Jesus morre para pagar pelos nossos pecados naquele momento. Isso já era um acordo entre Jesus e Deus Pai na eternidade passada, por assim dizer. Estava tudo nos conformes. Só que nesse momento Jesus mostra também que ele era homem. E que isso era pesado demais. Queridos, se nós ficamos tristes quando nós pecamos, se em alguns momentos nós somos atormentados de alguma forma por causa do pecado que tenazmente nos assedia, imagine você, um Deus santo, o Criador de toda a terra, aquele que tinha toda a glória antes com o Pai. Ele se faz maldição no nosso lugar, ele toma sobre si os nossos pecados e as nossas dores. É pesado demais, é doloroso demais, é profundo demais, é angustiante demais. Mas, queridos, aqui nós vemos que toda essa angústia e todo esse peso, toda essa dor, Jesus já tomou sobre si. Nós podemos tirar ensinamentos 1000 dessa passagem. Mas uma coisa eu gostaria de salientar aqui para nós meditarmos nessa quarta palavra de Jesus. Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste?
Ele está mostrando essa profunda dor, essa profunda angústia, e Ele está pagando pelos nossos pecados em nosso lugar. Ou seja, nós já estamos quites. Tudo já foi pago, meu irmão e minha irmã. Nós podemos descansar na providência desse Deus, nessa obra de Jesus em nosso favor. Então, se você está passando por momentos de angústia profunda, de falta de esperança, de uma ansiedade que muitas vezes lhe tira o fôlego, nós podemos, irmãos, descansar em Jesus. Saber que Ele tomou sobre si os nossos pecados, ou seja, nós não precisamos mais temer a ira de Deus, pois nós já estamos quites diante dele, por meio desse sacrifício de Jesus. Mas também, meus irmãos, nós podemos gozar de uma vida tranquila, uma vida de esperança, porque nós sabemos para onde vamos. Jesus já nos prometeu uma casa nos céus. Por meio desse sacrifício, nós temos uma viva esperança de que teremos vida eterna diante de Deus, onde gozaremos de paz perfeita, paz perene, paz eterna com o Senhor Jesus no céu. Por isso, meu irmão e minha irmã, abrace esse amor de Jesus para a sua vida e medite nesse amor maravilhoso. Jesus te amou tanto que Ele veio, tomou sobre si tudo aquilo de mal que havia em você e pagou por isso. Por isso, meu irmão, abrace essa realidade e viva de conformidade com a vontade de Deus. Viva de forma tranquila e mansa. Deixe essas angústias de lado, deixe essas preocupações de lado e se perdoe e viva de forma superlativa e abundante na presença desse Deus. Que Ele nos abençoe. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida.
Nossa esperança e certeza é que Deus falou ao seu coração, que Deus ministrou a sua vida nessas 4 primeiras palavras de Jesus na cruz. Por isso eu quero convidar você a orar comigo uma última vez, colocando nossa vida diante de Deus e recebendo a bênção do nosso Senhor neste momento. Deus, nós te agradecemos pela entrega do seu Filho Jesus naquela cruz. Entrega voluntária, entrega de amor, entrega que envolve toda a Trindade nesse processo, entrega sem igual. O maior ato de amor teu foi expresso por nós naquela cruz. E nós te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus. Por isso, Deus, nós queremos agora pedir que o Senhor continue a fazer com que o nosso coração reflita nas palavras a nós ministradas nessa manhã e possamos retornar amanhã para continuarmos a refletir sobre as narrativas da cruz do teu Filho Jesus, que tanto ensinam aos nossos corações. Derrama sobre a vida de cada irmão e de cada irmã a tua bênção neste momento. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com cada irmão e irmã aqui presente e assistindo este vídeo, e seja sobre todo o povo de Deus, confiantes na graça e no amor de Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Amanhã às 9 horas te esperamos para continuarmos essa reflexão em adoração ao Senhor das nossas almas, Jesus Cristo. Deus te abençoe. Sempre exaltar.